Então, gente, na temática 1, né, no tópico Formação de Professores de Educação Física, eu elenquei aqui na discussão que é realizada no texto 4, que é feita uma crítica para alguns autores, né, justamente aquele processo de formação em que há pouca vivências práticas de determinados conteúdos. É algo que a gente já discutiu também anteriormente, só que no texto, para alguns autores, é colocado como se fosse algo decisivo para o seu processo de ensino-aprendizagem, quando você estiver, né, lecionando, dando aula nas unidades escolares. E aí eu não concordo muito com essa afirmação. Concordo que realmente a gente tem um currículo dentro das universidades, dentro das faculdades, que poderia ser ressignificado, né, contemplando outras vivências, é, de outros conteúdos que a gente está um processo de reformulação da BNCC e tudo mais, que a gente não está tendo contato, não teve contato anteriormente. Mas, eu gosto de dar um exemplo, quando eu estava na faculdade, que eu não tive qualquer tipo de experiência prévia com ginástica geral, antes da faculdade. E chegando na faculdade, a gente não, mesmo se houvesse essa ressignificação, se a gente tivesse mais contato, mais tempo disponível para vivências dentro da ginástica, eu acho que eu não conseguiria aprender a contento. Mas dentro da disciplina, eu tive uma professora chamada Luciana Marcaça, que ela conseguiu transmitir, ela conseguiu fazer essa abordagem da ginástica de uma forma muito pedagógica, em que proporcionou, então, que me instrumentalizasse, que eu fosse capaz, então, mesmo não tendo experiência prévia, eu não ter tido realmente como dominar todos os fundamentos básicos, e chegar na sala de aula e fazer um trabalho a contento, me baseando muito nos postulados, então, que ela passou enquanto professora. Postulados que se referem, então, a conhecimentos prévios, conhecimentos lúdicos dos alunos, trabalhos com grupos, né? Formação de grupos, em que você separa em grupo, coloca aqueles alunos que realmente têm um destaque maior dentro da modalidade para ensinar, né? Aquele processo de desenvolvimento profissional, né? Do Vygotsky. Então, tudo isso eu me lembrei e pude fazer esse trabalho para e passo junto aos meus alunos quando eu estava lecionando, sobretudo na unidade em tempo integral que eu trabalhava, fiz até um trabalho de culminância, com apresentação, mesmo não tendo, então, essa vivência anterior, esse domínio prático da disciplina. Eu não sei a opinião de vocês quanto a isso, mas esse casa também com aquela discussão que o Libano fez, com conhecimentos disciplinares, conhecimentos pedagógicos, e na faculdade, então, essa professora soube combinar esse conhecimento disciplinar com o conhecimento pedagógico que me proporcionou, então, esse instrumentalizar para que eu pudesse chegar dentro da sala de aula e fazer um trabalho que eu imagino que tenha sido a contento. Então, eu penso que esses textos que a gente estudou, como o Caio falou anteriormente, a gente já havia discutido algumas coisas a respeito, né? Especificamente, quando o texto fala, quando o texto fala que das teorias que a gente tem, né? O texto 3, se não me engano, da teoria sociocrítica, a gente tem que observar a história do aluno. Mas ele também, o texto também sobre a dança, que eu não estou lembrado o nome agora, ele também faz uma reflexão que fala que, falando do que o Carto estava comentando, que a diferenciação entre, né, o conhecimento pedagógico e o conhecimento da disciplina, ele faz uma crítica de que se a gente não souber, né, a parte prática da disciplina que a gente vai lecionar, a gente não consegue passar um conhecimento correto para o aluno, né? E isso contradiz, a meu ver, contradiz Libânio. Contradiz a teoria sociocrítica, que a gente deve observar a cultura do aluno. A minha crítica é que na minha prática, eu formei tem muitos anos, eu fui totalmente tecnicista, minhas aulas foram totalmente práticas, tinha poucas aulas teóricas. Eu sei fazer uma sequência didática de qualquer conteúdo.
mas eu sei passar o conhecimento para meus alunos a respeito desse conteúdo, né? Então, aí eu não, a parte científica, né, desse conteúdo, isso para mim, eu sei do vôlei, por exemplo, que é o que eu me especifiquei, que eu era atleta. Mas em relação aos outros conteúdos, fica bem diferente. E eu queria lembrar uma parte do texto do Libânio, que alguns autores falam, né, que tem que ter, eu até separei aqui, ele fala sobre a aproximação da história do problema, né, que é o problema de dissociação do, do conhecimento. Aí Pimenta fala que, deixa eu achar aqui sobre o que ele fala sobre Pimenta, que Pimenta fala, que, a gente, eu tinha separado aqui. Pimenta, né? Ele fala que propõe três tipos de saberes articulados entre si. O saber da matéria, isto é, o conhecimento do professor sobre a disciplina que ensina. O saber pedagógico, que diz respeito ao conhecimento que resulta da reflexão confrontada com o saber da matéria. E os saberes da educação e da didática. E o saber da experiência, construído a partir das experiências vivenciadas pelo professor e pelo aluno, incluindo suas representações sobre a escola e ensino. Então, assim, o nosso curso de formação, especificamente o meu, eu tinha os saberes da disciplina e mesmo assim eram saberes assim bem, como se fala, eu não era especialista em nada. Eu sabia um pouco de cada coisa, mas didaticamente a gente sabe, aprendeu a fazer plano de aula, aprendeu a fazer uma sequência didática, mas para o conhecimento do aluno, né, sobre o que o aluno sabia alguma coisa, a gente não sabia aplicar isso na escola. Eu saí da faculdade sem saber aplicar na escola. Sabendo como fazer algumas coisas, mas sem aplicar diretamente na escola. E até hoje, tem alguns conteúdos, tem algumas coisas que a gente não conseguiu, eu não consigo. Porque não, no meu curso de formação não abrangeu e o curso de formação continuada não existe. Bom, então, eu concordo com o que vocês falaram a respeito dessas dificuldades na nossa formação. E no texto do Libânio deixa muito claro isso, que algumas licenciaturas, né, como a pedagogia, enfatizam muito a questão do conhecimento pedagógico, e as outras, mais específicas, como matemática, língua portuguesa, já enfatizam a questão do conhecimento específico mesmo. E a nossa área de educação física tem muita essa dificuldade, dependendo da época, né? Igual a Débora falou que na época dela dava mais ênfase aos conteúdos, né, da educação física, os conteúdos específicos, e a gente vê esse impasse na realidade das nossas escolas que a gente trabalha, né, que às vezes a gente não tem o domínio de um conteúdo, até porque ao longo dos anos vão aparecendo novos conteúdos, né, igual a gente vê a BNCC, né, que tem conteúdos lá que eu mesma não vi na faculdade, né? Essa relação com a tecnologia, que é algo bem atual, né, alguns jogos que eu não vivenciei na faculdade. Mas eu penso assim, a nossa formação, ela tem que ser completa, ela tem que abranger tanto os conteúdos filosóficos e pedagógicos, tanto os conteúdos específicos. Só porque, como a nossa área é bem ampla, então os conteúdos específicos teria que ser mais de forma geral. Eu penso assim que, de acordo com o tempo que a gente tem na formação, não daria conta de aprofundar esses conteúdos, né? E isso a gente teria que realizar os cursos de formação, cursos de qualidade de formação continuada. É o que a gente vê que muitas das escolas não têm. Na minha realidade, assim, da minha formação, eu fiz a licenciatura de 4 anos, é uma licenciatura com formação ampliada, e eu lembro que os 4 primeiros períodos, que foram os 2 anos, a faculdade, o currículo da faculdade, né? Depois a gente vai falar mais sobre o currículo,
mas só para exemplificar, tinham muitos conhecimentos pedagógicos de didática e sociologia e filosofia, e não tinha praticamente nada específico. Depois dos 2 anos é que foram aparecer os conhecimentos específicos, e bem geral, né? Assim, uma pincelada em cada, porque é muito, né? Muito conteúdo. E aí, às vezes, a gente lá na escola, lá no dia a dia, a gente vê essa dificuldade de dar conta de um conteúdo que às vezes a gente nunca viu, na faculdade foi pouco abordado, e aí é um desafio muito grande, né? Então, eu acho que é isso a respeito de formação, acho que a minha opinião em relação aos textos é isso. Deixa eu dar só uma contribuição. E ainda, Larissa, eu basicamente, a minha formação não estudei sobre a teoria de desenvolvimento humano. Entendeu? Então, assim, era tudo prático mesmo. Se eu fosse contar as aulas que eu tive de teoria, né, teórica, sem ser aula prática lá na quadra, no campo, na piscina. Então, sobre desenvolvimento humano, o que eu fui ler foi depois, né, que eu já tinha formado. A gente estudou mal Piaget. Então, essas outras teorias de desenvolvimento, então, nem tinha. Aí, como que eu saio da escola, da faculdade, já caio na escola, né, diretamente, para trabalhar com a experiência sociocultural do aluno, né? Se eu nem tive contato com isso. Então, também, bastante dificuldade nessa parte. Bom, sobre esse assunto, né, da formação de professores, eu me identifiquei muito com esse texto do Libânio, porque eu também, além de educação física, eu também estou fazendo pedagogia, né? E eu percebo claramente o que está nesse texto, que lá a gente estuda muito as questões de fundamento, filosofia da educação, história da educação, psicologia, e não aprende o conteúdo específico das matérias. Passa bem longe de saber o conteúdo. Então, a gente às vezes acha que na educação física a gente aprende pouco, né, o conteúdo específico, mas na pedagogia ainda é pior. A gente faz a disciplina de língua portuguesa e sai sem saber gramática, sem saber o básico mesmo. Então, acho assim, na educação física, a gente, pelo menos, aquele mínimo a gente sabe. Embora, também, como diz o Libânio, formação específica não domine tanto essas questões didáticas, né, e metodológicas. Aí, para piorar, no meu ponto de vista, é que os nossos conteúdos ainda tem uma diferenciação, né? Os conteúdos da cultura corporal. A ginástica tem uma metodologia diferente do esporte, que tem uma metodologia de ensino diferente das lutas, que tem uma diferente das brincadeiras. Então, eu acho que para dificultar ainda mais essa questão metodológica, cada conteúdo nosso tem uma especificidade, além de ser um curso específico que retrata de uma parte da cultura. Nossos conteúdos, cada um trouxe uma metodologia única, né? E que não dá para ser transposta entre elas. Bom, acho que é isso. Então, falando um pouco sobre os textos do Libânio, né, quando ele fala da falta de articulação ou dissociação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico, a meu ver, essa dissociação não acontece somente no ambiente interno das universidades. Há uma falta de conexão também entre o conhecimento produzido nessas universidades e os campos de atuação que é fora, né, como, por exemplo, a escola. Então, esse ponto, mais a formação do currículo, que é criado para atender demandas do mundo do trabalho, geralmente, e mais as legislações e políticas públicas que, no Brasil, parecem na contramão do desenvolvimento humano integral, dificultam a implantação de um ensino sociocrítico perante a realidade escolar. Na minha realidade, eu acho que de alguns aqui também, a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, ela disponibiliza poucos cursos de formação para os professores, né? E esses muitas vezes não contam com tempo extra para buscar uma outra formação fora do horário de trabalho, porque além de ser uma demanda muito grande na escola, nesse retorno mesmo pós-pandemia, não sei na realidade de vocês, mas na minha está com déficit de professor, então está muito complicado, a gente tem que ficar cobrindo uns aos outros e a demanda é muito grande. Então, nas universidades, há uma consciência da necessidade da pesquisa sociocrítica hoje em dia, né? A gente teve essa evolução. Porém, o currículo, ele parece não acompanhar essas mudanças.
Na minha formação mesmo, havia uma clara distinção entre as disciplinas do conhecimento disciplinar, como, por exemplo, esportes, lutas, ginástica, e as de conhecimento pedagógico, né, como didática, sociologia, as práticas curriculares. Então, isso acaba refletindo também como os professores formados nessa instituição farão a sua prática pedagógica. E eu acredito que essa distinção aí que o Vitor falou mesmo sobre pedagogia e educação física, a base disso pode estar no fato de que, enquanto a pedagogia estava sendo consolidada a sua didática na década de 80, a educação física ainda estava buscando, nessa mesma época, a sua legitimação enquanto um componente curricular. Então, o processo de evolução das duas áreas passam por momentos diferentes, né? E visto que a natureza da educação física buscou um distanciamento das discussões sociais e a manutenção mesmo de um status. E isso a gente pode ver como legitimação mesmo na escola, talvez, como a comunidade escolar costuma buscar o pedagogo como professor referência de ensino-aprendizagem, né? Então, a educação física acaba por estar buscando ainda essas questões que vêm da sua formação e que passam pela realidade escolar. E falando sobre as questões práticas, né, do nosso componente, inicialmente, a educação física, então, ela foi criada como um meio de rendimento físico, mesmo corporal, e foi colocada nas instituições para afastar os jovens da discussão social da época. Então, teve seu foco nas habilidades motoras e na diversão mesmo, né? Com o passar do tempo, o reconhecimento da importância das questões sociais, culturais e políticas para a educação física ampliou a visão, porque é o que a gente consegue ver que essas questões sociocríticas estão aparecendo um pouco mais na formação. E buscou discutir também quais formas de intervenção seria mais adequada para o ambiente escolar. Como, por exemplo, eu me formei na Isefego, antes para entrar no curso tinha um teste físico, né, que se você não passasse nesse teste físico, você não entrava. Na minha formação já não teve isso, então a gente consegue ver também, né, nas universidades essa diferença. Então, de todo esse processo, eu concordo quando um dos textos diz que o conhecimento prático para o professor de educação física, ele é importante, né, já que um curso de graduação ele é insuficiente para ensinar todas as técnicas dos esportes, das lutas, da ginástica. Então, esse conhecimento, talvez prévio, de quem vai cursar a educação física seria importante. Dado ao vasto conteúdo da educação física, então, seria imprescindível ao aluno de graduação ter uma experiência prévia sobre esses conteúdos. Não estou falando que tem que ser um atleta para entrar no curso de educação física, não. Mas um conhecimento prévio talvez auxiliaria nisso para a gente poder focar um pouco mais nas questões pedagógicas sem reduzir ali o trato com o conteúdo, né? E aí fica algumas questões assim que eu fiquei na cabeça mesmo lendo os textos. Cobrar a técnica, por exemplo, de um graduando de educação física vai reduzir o trato pedagógico dele? Será? E essa cobrança fará com que o futuro professor cobre seus alunos escolares da mesma forma? Então, acho que tudo está no sentido de como vai ser feito essa associação, né, entre conhecimento pedagógico e conhecimento disciplinar. Então, deve haver uma busca por uma praxis real, em que o conhecimento prático não seja mais enfatizado que o teórico e vice-versa. Isso a gente consegue minimizar, talvez, uma formação um pouco melhor organizada. Acho que é isso. Carol, mas eu não sei agora. Mas eu fui muito cobrada na universidade. Porque eu era atleta, vinha, né, já atleta, então, assim, principalmente na disciplina, voleibol, por exemplo. Na época que eu formei na Isefego, gente, parecia escola, o quarteto fantástico. Eu só tinha aula de vôlei, basquete, atletismo, natação, tive algumas aulas de luta, ginástica, né? Mas, assim, a gente que já tinha esse conhecimento prévio, antes de entrar na faculdade, a gente era muito mais cobrado do que os outros alunos, né? Então, assim, pode ser que a gente também passe essa mesma forma para os nossos alunos na escola, né? Eu não estou falando pode até ser que em algum momento eu passei isso, mas eu não sei.
Mas isso é muito importante, porque também cria aquele estereótipo de professor de educação física. A minha escola, apesar de eu estar bastante tempo lá, os professores, me conheceram, os professores, eles ainda têm um estereótipo de professor de educação física que era atleta. Professor de educação física que tem que saber tudo sobre a educação física, que tem que dar conta de tudo. Os meus alunos do ensino médio, então, né, se eu vou chutar uma bola, eles morrem de rir de mim. Ah, como é que você é professor de educação física e você não sabe chutar a bola? Então, assim, isso fica realmente. A gente tem que aprender a dissociar essa parte mesmo, e é difícil. É através do curso da formação inicial ou através das formações continuadas, que pelo menos para nós aqui da rede, tanto municipal como estadual, o Cariton está na rede estadual também, né, Cariton? Sim. Não existem cursos de formação. E eu queria só acrescentar o que a Carol falou da visão, né, a visão hoje da educação, que hoje a visão da Unesco, FMI, né, é que a visão economicista, né, do neoliberalismo, em que a escola seria o lugar destinado somente à formação para o trabalho, visando habilidades e destrezas profissionais. E é o que nós estamos vivendo na nossa educação hoje. Pegando o gancho, eu não sei se a gente vai começar já a temática 2 agora. Vamos? Pode seguir. Porque aí a Débora já falou e eu já entraria também. Falando sobre esse processo de currículo nas escolas. Acho que a temática currículo, né? A temática 2, currículo, didática na educação física. Então, sobre o texto 3, né, finalidades educativas escolares, escola socialmente justa, abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, do Libânio e Silva, os autores caracterizam em 3 posicionamentos relacionados às pretensões de justiça social na escola, que seria a educação de Estado, a educação para a diversidade, e a educação como desenvolvimento de capacidades humanas em articulação com a diversidade. Justamente o que a Débora estava comentando, né, trazendo essa discussão para a nossa realidade escolar, eu estou tendo que estudar o Programa Educacional de Educação Plena e Integral, Diretrizes Pedagógicas 2021, que é um documento que vai gerir, então, os normativos para o CEPIS, Centros de Educação em Período Integral, o locus que eu vou fazer a minha pesquisa, que eu pretendo realizar a minha pesquisa. Então, lendo, estudando, né, esse material, a gente percebe muitas aproximações em relação às considerações feitas, evidenciando a educação de resultados dentro desse programa. Como o fato, por exemplo, de fundações ligadas a grandes corporações ancorarem as referências, né, lá no final. A falta dessas mesmas referências, né, constando, por exemplo, pensadores críticos como Paulo Freire, Libânio, Saviani, você não tem uma referência no final do documento a esses autores. Além disso, o projeto de vida, né, que é o fio condutor da proposta formativa desse plano, ao meu ver, parece muito mais direcionar prioritariamente ao mercado de trabalho. Eu não sei se a Débora conhece esse plano, mas acho que deve ter conhecimento do projeto de vida, que é muito falado na realidade escolar. E, ao meu ver, lendo a diretriz também, parece muito mais conduzir realmente diretamente para o universo do mercado de trabalho, que é uma tônica também da reformulação do ensino médio. Então, atestando, ao meu ver, essa visão reducionista de formação humana, né? E fica, então, evidenciado através da leitura que eu fiz, né, desse plano, especialmente no que se refere ao ensino médio, né? Esse direcionamento para o universo do trabalho, né? O que aconteceu com esse processo de reformulação do ensino médio foi realmente trágico para a educação pública, né? Já que a educação particular vai seguir outro viés. Eu não sei, acho que quem mais está no estado, além da... Só você, né, Débora? Não sei se você percebe a mesma coisa. Sim, eu percebo que retorno lá na década de 90, final da década de 80, 90, quando era dividido por área de humanas, ciências biológicas, né, e matemáticas.
essa nova reforma do ensino médio, ela voltou para essas áreas, né? E tendo como mote principal esse projeto de vida. Como o Carito falou, é justamente buscar o mercado de trabalho. Né? E o maior absurdo que eu penso é o que ele falou, são essas grandes incorporações estarem no centro desses projetos, como o Unibanco, a Fundação Lehman, que quando você vê a proposta deles, eles só falam em dinheiro. Eu assisti uma palestra, não sei se eu já falei para vocês, em junho agora, na escola, que o rapaz que estava lá falando na palestra, ele estava comparando o tempo perdido, entre aspas, né, perdido com a pandemia, em quantidade de dinheiro que o aluno perdeu na vida adulta. Então, assim, só pensa em dinheiro, no conhecimento mesmo, principalmente sociocrítico, cultural, nada. Basicamente treinando para o trabalho, né? Totalmente economicista. Eu concordo com vocês nessa relação, porque a legislação ela pode vir para nos ajudar, né, como foi na questão da legalidade da educação física, mas ela também impõe coisas assim que geram muitos impasses. Então, essa legislação e as políticas que são criadas, né, e as diretrizes curriculares na escola, por exemplo, há uma clara relação entre os componentes, colocando português e matemática como principais, né, que a gente faz essa relação com o mundo do trabalho. São com disciplinas com mais aval pedagógico e para educação física, delegam a intervenção através do conhecimento disciplinar e do saber fazer. Então, acho que entre os fatores que podem explicar isso está a imposição burocrática para as disciplinas, porque no retorno mesmo agora das aulas na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, veio um ofício dizendo justamente isso, que o essencial era ensinar a leitura e escrita e que todos os componentes deveriam trabalhar em direção a isso, né? Tirando ali o nosso trato pedagógico mesmo da nossa disciplina e das demais também que aconteceu. Então, essas políticas educacionais, né, baseadas no currículo da obrigação dos resultados, como foi colocado no texto do Libânio, e da cultura avaliativa, como vocês mesmos falaram, ela é explicitada também pela BNCC e causa, a meu ver, uma despedagogização da escola, transformando o professor em um mero executor, já que a passagem de conteúdos por si só não tem uma necessidade ali tão grande da didática, tornando, então, um empecilho para uma visão crítica, né, já que as demandas burocráticas visam essa formação somente mesmo para o trabalho. E falando um pouco sobre a realidade da escola pública hoje, e relembrando um dos textos que a gente já trabalhou em outras disciplinas também, me parece que hoje a escola pública ela corre o risco de abandonar suas questões pedagógicas e se tornar uma escola mesmo do assistencialismo, né? Visto que há uma necessidade de acolhimento que não costuma acontecer nas escolas privadas, que conseguem ali focar diretamente para os resultados e atender essa demanda que a gente está falando, gerando também ali um maior distanciamento ainda entre os alunos de escola pública e os alunos de escola privada, né? E eu acho que para mudar isso seria necessário que tanto os professores das escolas públicas quanto das escolas privadas tivessem consciência dessa realidade, sabendo ser imprescindível trabalhar os conteúdos, sim, mas em consonância com práticas sociais, né? E que haja ações sociopolíticas formuladas e implementadas para a diversidade que a gente tem na nossa sociedade, sobre o multiculturalismo, que foi abordado nos textos, então, espaço para uma escola socialmente justa. Logo, acho que para a gente alcançar essa escola socialmente justa, o currículo ele é essencial, né? Porque hoje a gente trabalha com currículo para alcance de resultados e não com currículo para formação integral e desenvolvimento humano. Eu acredito ser isso. Mas só contribuindo com o que a Caroline disse, que no ensino fundamental já está essa lógica da avaliação, né, do IDEB, já no começo da escolarização. A quinta série já faz prova
como se fosse o terceiro ano, visando melhorar os índices educacionais e tudo mais. E essa questão, né, do português e matemática, que as outras disciplinas são instrumentalizadas, né, a ajudar essas matérias. Enquanto, como a Carolina disse, na escola privada, onde o conteúdo é o centro, né, da questão, né, há diversas matérias, conteúdos. Aí, quando a gente quer trazer vários conteúdos, a gente é acusado de ser conteudista, de não sei o quê, e esse currículo mínimo, né, essa escola esvaziada de conhecimento. É isso. Bom, então, só para complementar, né, o texto do Silva e do Libani fala muito isso, que essa questão de uma escola que tem um verdadeiro sentido, né, na formação dos alunos. É a questão de uma escola justa, uma escola social justa, o que a gente não vê hoje, igual a Caroline falou, nas escolas, né, que tem um assistencialismo muito forte, que no texto mesmo fala, no final, sobre a pandemia, né, que a gente pôde ver isso bem claramente nessa pandemia, e fica a indagação para que servem as escolas, que até mesmo os autores fazem essa pergunta, né, nessa pandemia, aqui mesmo, onde eu trabalho, aqui em Minas, a gente foi obrigado a dar aula online, assim, entre aspas, né, porque nem todos os alunos tinham acesso, nem todos os alunos tinham condição a isso, mas a gente tinha que fazer. Então, assim, a gente viu muito aulas sem sentido, na verdade, né, que a gente teria que ter o contato com os alunos via internet, via WhatsApp, e não tinha um verdadeiro sentido para isso, era conteúdos esvaziados, assim, vamos mandar uma brincadeira para o aluno fazer com a família e tal, e a gente nem queria saber o real objetivo disso, se realmente fez, se teve uma boa interação, se teve conteúdo, na verdade, ensinado, né? Até porque os pais que estavam fazendo essas aulas com os alunos. Pelo menos aqui, que eu trabalho com crianças de educação infantil, então ficou bem mais complicado. E também o texto aborda a justiça social na escola relacionada a isso, né? A questão de ter um ensino que atenda a todos, né? E não só atender a todos também, que possa provocar ao aluno essa autonomia, esse saber pensar, né? Não só fazer, mas saber sobre o que está fazendo. E isso relaciona muito com o currículo, né? A gente saber fazer isso nas escolas não é fácil, até porque nossa área tem muito relação com o movimento, mas tem que ser um movimento com intencionalidade, um movimento com reflexão crítica, relacionada a questões sociais, né? E atualmente isso está muito difícil de fazer na escola, né? Diante de todas as imposições e questões que a gente vem sofrendo nesse quesito. Eu acho que é isso. Se alguém quiser complementar com mais algum comentário. O que a gente está vendo agora na escola é a instrumentalização, né, do saber, através dessas avaliações que estão sendo dadas para os alunos toda semana. No município está toda semana. Toda semana tem a avaliação que é padronizada. São testes. E é só português e matemática. Português e matemática. Inclusive, eles querem, eu não sei na escola de vocês, mas na minha, eles querem que eu, na minha aula, aplique a atividade, a prova. Aí eu falei assim, eu não vou. A minha aula vai ser aula de educação física, não vai ser aula de português, não vai ser aula de matemática. Não vai ser aplicação de prova. Mas a ideia é essa, a avaliação é de 8, vamos supor, de 8 às 10. Se eu estiver naquela sala, né, de 8 às 10, eu vou aplicar esse teste padronizado? Aí eu já falei que não.